A história da Odebrecht é uma narrativa complexa, repleta de conquistas empresariais impressionantes, mas também manchada por uma série de escândalos de corrupção que tiveram um impacto avassalador na América Latina. Eu sou Gessé Vilar, narrador do canal Monetário, e nesse vídeo vamos falar sobre o caso Odebrecht. A empresa foi fundada por Norberto Odebrecht no Brasil, mais precisamente em Salvador, Bahia, no ano de 1944. Inicialmente era uma modesta construtora de pequenos projetos. No entanto, graças a Norberto e sua equipe, a Odebrecht logo se destacou no mercado de construção civil, expandindo suas operações não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina. Em meados dos anos 2000, a Odebrecht foi classificada como a melhor empresa de construção e engenharia de toda a América Latina pela Engineering News Record, amplamente reconhecida como uma das publicações de maior autoridade na indústria da construção e frequentemente referida como a Bíblia do setor. A construtora tornou-se uma das empresas com maior presença no Oriente Médio e na África, sendo que boa parte das pessoas brasileiras que moram nessas regiões já trabalharam ou ainda trabalham na companhia. É interessante entender como os investigadores conseguiram descobrir os problemas dessa empresa famosa ligada com a Petrobras, que é uma empresa do governo. A investigação demorou muito tempo. Começou em 17 de março de 2014 e finalmente mostrou um grande problema de corrupção que ligava as maiores empresas de construção do Brasil à Petrobras. Isso foi tão sério que a 7ª fase da investigação foi chamada de juízo final, como se fosse o fim do mundo, mas na verdade foi um passo importante para descobrir a verdade. No começo, ninguém estava prestando muita atenção na Odebrecht. Era como se fosse um detalhe, mas com o tempo as suspeitas sobre essa empresa ficaram mais sérias e importantes. A Odebrecht disse muitas vezes que não tinha feito nada errado em suas negociações e não desistiu facilmente. Em junho de 2015, a Polícia Federal fez uma prisão que chamou muita atenção na época. Eles prenderam o então presidente da empresa de construção, Marcelo Bahia Odebrecht. O interessante é que mesmo depois de passar 3 meses na prisão em Curitiba, o empresário continuou negando qualquer envolvimento em atividades ilegais. Em um depoimento que ele deu à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Petrobras, Marcelo Odebrecht fez uma comparação um tanto quanto curiosa. Ele disse que quando suas filhas discutiam em casa e alguém contava o que tinha acontecido, ele costumava ficar mais chateado com quem dedurava do que com quem realmente tinha feito algo errado. Em sua visão, para alguém denunciar outra pessoa, essa pessoa precisava ter informações comprometedoras, e ele achava que isso não estava acontecendo no caso dele. As investigações seguiram. A situação da empresa de construção começou a mudar em fevereiro de 2016, quando a Operação Lava Jato realizou a 23ª fase da investigação, que recebeu o nome de Acarajé. Nessa fase, a polícia prendeu Maria Lúcia Tavares, na Bahia. Ela era secretária de Marcelo Odebrecht e tinha um papel muito importante na empresa. Com a prisão dela, a polícia descobriu algo surpreendente. A empresa tinha criado um departamento específico para fazer pagamentos ilegais para políticos e funcionários da Petrobras. Foi um grande ponto de virada nas investigações. Chamavam-no de Departamento de Operações Estruturadas. Maria Lúcia, a secretária de Marcelo Odebrecht, contou detalhes sobre como esse departamento funcionava e entregou documentos com registros de pagamentos. Para os investigadores, isso se tornou uma prova clara e incontestável. O que se tornou evidente foi que a empresa Odebrecht realmente tinha uma área que cuidava de organizar, registrar e efetuar pagamentos ilegais. O departamento tinha hierarquia e autorização para fazer esses pagamentos de propina. O procurador da República, Carlos Fernando dos Santos, destacou isso. No dia em que esse departamento secreto foi descoberto, a Odebrecht divulgou um comunicado público chamado de Compromisso com o Brasil, em que afirmava estar disposta a colaborar plenamente com todas as investigações. A partir desse momento, a postura da empresa em relação à Operação Lava Jato começou a mudar. Eles iniciaram conversas com o Ministério Público Federal para fechar um acordo de delação premiada. Em março de 2016, Marcelo Odebrecht foi condenado a uma pena de 19 anos e 4 meses de prisão por associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi considerado o responsável por autorizar pagamentos de mais de 35 milhões de dólares
e quase 110 milhões de reais em propinas a funcionários da Petrobras. Foi um ponto crítico nessa história. No final do ano de 2016, a empresa fez um acordo importante com os procuradores da Operação Lava Jato. Nesse acordo, eles concordaram em devolver uma quantia enorme de dinheiro, cerca de 6,8 bilhões de reais ao longo de 20 anos. A empresa também emitiu um comunicado com o título "Desculpe, a Odebrecht errou", onde admitiram que cometeram práticas incorretas em suas negociações. Ao mesmo tempo, 78 executivos e ex-executivos da empresa decidiram colaborar com as investigações, assinando acordos de delação premiada. Eles confessaram envolvimento em atos de corrupção. Esse foi o maior esforço de colaboração premiada já visto no mundo. Para conduzir essa gigantesca tarefa, 116 procuradores ouviram 950 depoimentos em uma operação que durou uma semana e abrangeu todas as regiões do país. Infelizmente, houve um momento triste durante esse processo quando o primeiro juiz relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, faleceu. O ministro e pelo menos 2 pessoas estavam a bordo de um pequeno avião quando o mesmo caiu na região de Paraty, Rio de Janeiro, nas proximidades da Ilha Rasa, a cerca de 2 quilômetros da costa, após decolar de São Paulo. Após o falecimento do primeiro juiz responsável por cuidar dos casos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, houve uma importante etapa no processo. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, oficializou a validação das delações em janeiro. Em seguida, essas informações foram entregues de volta ao Ministério Público Federal para dar continuidade às investigações. Em 14 de março de 2017, o Procurador-Geral da República na época, Rodrigo Janot, entregou ao Supremo Tribunal Federal 10 caixas contendo 320 pedidos ao novo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que substituiu Teori Zavascki. Entre esses pedidos estava a solicitação para abrir 83 investigações sobre políticos. Além disso, o sigilo das delações foi levantado, tornando possível começar a examiná-las detalhadamente. No dia 6 de setembro de 2023, o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão importante. Ele anulou todas as provas das delações da Odebrecht no caso da Lava Jato. Além disso, ele considerou que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um erro histórico. Essa decisão foi baseada em um pedido feito pela defesa do presidente Lula. No Brasil, o uso das informações fornecidas pela empreiteira Odebrecht nos acordos de colaboração está praticamente bloqueado na justiça. No entanto, em muitos outros países onde a empresa atua, as revelações feitas por seus executivos continuam tendo grandes consequências políticas e judiciais. Em vários lugares da América Latina e nos Estados Unidos, as investigações relacionadas à Odebrecht continuam em andamento. Por exemplo, no Peru, a situação é especialmente delicada. Um dos episódios mais marcantes foi o suicídio do ex-presidente Alan Garcia, em 2019, que atirou contra a própria cabeça quando a polícia foi até sua casa para prendê-lo em relação às investigações envolvendo a Odebrecht. Os casos ainda estão sendo tratados nos tribunais peruanos. Recentemente, um ex-executivo da Odebrecht testemunhou que a empresa bancou financeiramente as campanhas de quase todos os presidentes eleitos no Peru nas últimas décadas. Outro país afetado é a Colômbia, onde 55 pessoas foram denunciadas no mês passado em conexão com as atividades da Odebrecht. Pessoas próximas à empresa dizem que, fora dos Estados Unidos, a colaboração com as autoridades em outros países foi frustrante, pois garantias legais foram frequentemente ignoradas. Eles afirmam que, mesmo com compromissos assinados, a empresa enfrentou perseguição e tentativas de desviar o foco dos demais envolvidos em um ambiente legal complicado. No Panamá, 2 ex-presidentes, Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, foram acusados em 2022 de lavagem de dinheiro em um processo relacionado às atividades da empreiteira. Martinelli também teve 2 filhos condenados nos Estados Unidos devido às revelações da Odebrecht. Esses são apenas alguns dos desdobramentos internacionais que continuam a afetar a empresa e a política em várias nações. O caso da Odebrecht é uma história que se transformou em um triste capítulo de corrupção em toda a América Latina.
Seu envolvimento em escândalos de corrupção, especialmente ligados à Petrobras, trouxeram todos esses problemas. As investigações revelaram a existência de um departamento secreto dedicado a pagamentos ilegais a políticos e funcionários da Petrobras. O acordo de delação premiada e a devolução de bilhões em reais mostraram a extensão dos crimes. Apesar da repercussão internacional, a justiça no Brasil continua enfrentando desafios na utilização das informações da Odebrecht. Enquanto isso, em diversos países latino-americanos, as investigações continuam a abalar a política e a justiça. Este caso serve como um lembrete dos danos que a corrupção pode causar, da importância da transparência e da responsabilidade em todos os níveis da sociedade. Outra grande empresa que ficou marcada pela sua fraude foi a Theranos. Clique no vídeo que está na sua tela e assista como Elizabeth Holmes enganou grandes investidores do Vale do Silício.